Atualizar sobre o São Paulo, o Tricolor pretende usar essa janela de transferências para trazer mais algum reforço ou não? Vinícius é o nome da fera e ainda vamos falar do Wendel também. Eu trago um vídeo aqui pra vocês hoje, onde nós vamos trocar uma ideia, principalmente com o Zubeldia, porque o Wendel, Cedric, Carlos Vinícius é um cara também que tem alguma coisa que tem a ver com o São Paulo vendendo o André Silva e fazendo contratação agora. Tá bom ou não pra você? O que você acha? E ó, tem jogador nosso que foi convocado pra seleção do país dele e que tem assim uma discussão eterna de se o São Paulo deve ou não fazer a contratação. E eu acho que nós temos muito a conversar aqui sobre o nosso São Paulo Futebol Clube, né? Tricolor vai a Luque, no Paraguai, nessa segunda-feira. Carlos Belmonte e Júlio Casares serão alguns dos representantes do São Paulo e há um encontro marcado para essa terça-feira com o Cerro Porteño, assunto Bobadilha. São Paulo havia comprado o volante convocado para a seleção paraguaia do Cerro Porteño por 10 milhões de reais, referente a 60% dos direitos. Os clubes vão se encontrar para tentar chegar a alguma solução. Estou tentando descobrir do que se trata o problema entre São Paulo e Cerro Porteño. Muito repeteco de 22 e 23, em que a gente acabou o Paulista mal. Só que, ou melhor, 23 e 24, em que a gente acabou o Paulista mal e depois Ceni e Carpini foram demitidos. Entretanto, o Zubeldia chegou na semifinal e o São Paulo aparenta ter um time mais consistente. Aí entra a discussão, os reservas são bons, os reservas são ruins. Eu já tive essa discussão ontem com os membros e aqui do canal, você pode assistir o vídeo lá. E na minha opinião, o São Paulo tem um time bom, principalmente pelas peças jovens que tem no time. Agora, dá trabalho e, na minha opinião, eles são subaproveitados. Se o São Paulo souber aproveitar, souber fazer o trabalho melhor e abrir a cabeça para as possibilidades novas do que os meninos podem render, o São Paulo vai conseguir atingir resultados bem melhores do que ficar só na expectativa de preciso de reforço, preciso de contratação, preciso de jogador, até porque a gente viu no Campeonato Paulista que o que decidiu o campeonato não foi falta de jogador. O que decidiu o campeonato foi teimosia, foi esquema tático insosso, foi um deserto de ideias nas construções, aí depois estabilizou com os 3 zagueiros, mas ainda assim uma demanda, um time meio previsível, pouca criatividade. Contra o Palmeiras a gente conseguiu agredir pouco depois que tomou o gol. É um jogo, é um clássico, é muito difícil, o jogo é muito truncado mesmo, e uma arbitragem péssima no sintético, mas a gente ficou com a sensação que o Campeonato Paulista deixou um sentimento de apreensão, não de terra arrasada, mas putz, a gente vai ter que melhorar muito se a gente quiser conseguir coisas melhores, e ainda perdemos o Pablo Maia. E aí precisa ter essa reflexão sobre o aproveitamento dos meninos. Então tem todos esses cenários. Bom, passei por todas essas questões, coligando todos os assuntos, mas queria responder porque me pediram. Expliquei sobre essa questão do Carlos Vinícius de uma forma melhor. Quando o cara vai lá e bota uma frase no Twitter ou ele replica isso no WhatsApp. Ah, eu vi lá que o Zanqueta disse que o André Silva pode ser vendido no meio de ano. O que eu falei não foi isso. O que eu falei, aí deu o contexto certo, é que o André Silva tem sondagens de clubes e o São Paulo tem que fazer vendas. Então, com base nessa situação, existe uma perspectiva que o André Silva seja um dos negociáveis. É até lógico. Tem um monte de informação do Marinacci surgindo agora, entre esses últimos dias, de coisas que eu já falei há um mês atrás para vocês. Então, assim, o processo do Marinacci está evoluindo, está avançando. O MOU, que é o pré-contrato, está perto de ser finalizado. Ele deve correr ainda por mais alguns dias. E depois que o São Paulo assinar o pré-contrato, aí as coisas vão começar a acontecer de forma mais fluida. Por que o pré-contrato... Aí a pessoa falou assim, mas Luiz, aqui eu tenho que passar o pré-contrato no conselho? Não, você não tem que passar o pré-contrato no conselho e vou dizer para vocês por quê. Você não precisa abrir o pré-contrato no conselho por um motivo muito simples. Porque não consiste em nenhuma ação efetiva que vincule o São Paulo com o clube, com o grupo do Marinacci. É só uma ação de estudo que você assina o famoso NDA, aí você abre as informações mais certas, aí você discute os itens. Quando surgir o primeiro esboço do plano de negócio, do business plan final, porque já existe um business plan hoje planejado, projetado. Quando tiver um business plan definitivo e pronto, o que vai acontecer? Aí a gente vai conseguir entregar isso para o conselho, a gente, né? Eles vão conseguir entregar isso para o conselho, e aí o conselho vai aprovar ou não, e vai dar o seu parecer final. Lembrando que
aprovação do conselho, ela não necessariamente, quando não passa por uma venda ou alguma questão patrimonial, não necessariamente o São Paulo talvez tenha que passar isso dentro de votação no conselho. Isso é uma dúvida que eu ainda tenho. Eu estava até conversando com algumas pessoas, porque se você está criando uma spin-off, que é uma empresa nova, de um processo novo, de uma operação, pelo que eu sei hoje, por exemplo, você não precisa passar pela aprovação no conselho a contratação de um jogador. Você passa no conselho alguns contratos específicos, mas esse acho que deveria passar, mas não sei se vão passar. Não sei como é que vai ser, vou acompanhando com vocês ao longo do tempo. Falar agora sobre o São Paulo. O tricolor terá reforços ou não durante essa janela de transferências. Você sabe que desde o último dia 10 de março e até 11 de abril criou-se uma segunda janela no futebol brasileiro, com uma observação: apenas atletas que disputaram campeonatos estaduais ou estavam desempregados antes do fechamento oficial da primeira janela podem ser contratados. Existiram algumas especulações no São Paulo. Fernandinho, ex-volante do Atlético Paranaense, poderia chegar. Thiago Mendes está descartado, como ele vem do exterior, só poderia ser contratado na metade do ano. Também falaram a respeito da chegada de um lateral esquerdo, de um centroavante. O que eu posso contar para vocês é que na manhã dessa segunda-feira não há nenhum planejamento em relação a reforços. São Paulo até gostaria de melhorar seu elenco, mas a condição financeira impede qualquer tipo de negociação, a menos que surja uma oferta extremamente barata, praticamente sem custos, de um jogador sem salário alto. Tudo porque o tricolor passa por enormes dificuldades financeiras. Hoje, São Paulo tem 3 milhões de reais a mais por mês com sua folha salarial em relação àquilo que poderia gastar de acordo com o FIDIC. FIDIC que inclusive salvou as contas do São Paulo. Já foram captados 135 milhões e apenas 31 milhões destinados a pagamento de dívidas bancárias. O restante foi utilizado, entre outras coisas, para quitação de imagens atrasadas e uma série de outros problemas envolvendo o elenco. São Paulo que tem 4 reforços na atual temporada, todos chegaram sem custos. O meia Oscar, os laterais Wendel, o Enzo Dias e também Cédric Soares. E deve ficar por aí até a metade do ano, quando o São Paulo imagina já ter vendido 1 ou 2 jogadores com um pouquinho mais de facilidade para a contratação de atletas. Só para completar sobre o São Paulo, Começar esse vídeo falando sobre Bobadilha, tá? Muito porque o Thiago Mendes é o próximo jogador que o São Paulo especula para a contratação. E também nós temos o Marcos Antônio, que é um cara também postulante aí ao cargo de novo contratado do São Paulo. Cargo, título, sei lá qual que é o próximo movimento, né? Não dá pra confiar no Belmonte ali fazendo negociação do São Paulo, né? Escolhendo, apontando ali, não, o Marcos Antônio dá pra contratar, claro que dá, porque é o Marcos Antônio, não vamos pagar agora, vai ser no fluxo de caixa, no ano que vem. Pera, Belmonte. Nós temos o Bobadilha, que é a seleção do Paraguai. É um jogador que o Palmeiras quis contratar. Sabe quando o Palmeiras contrata Richard Rios, sei o que lá, Moreno, esses caras aí que eles vão buscar? Eles iam buscar também o Bobadilha. É claro, chegou no São Paulo o Bobadilha, fica aquela coisa, né? Você tira volante pra colocar o Oscar de volante, pro Luciano poder jogar e tal. Antigamente o impacto do Luciano era quando você tirava o Rames, o Benítez, tirava o Hernanes, né? Você tirava os caras da frente ali pro Luciano poder jogar. Agora já tá tirando volante já, pro Luciano poder jogar. Então vai saber qual que é o destino final do Luciano no São Paulo. Mas, contudo, no entanto, nós temos o Bobadilha hoje, que foi convocado para a seleção do Paraguai. Aplausos pro nosso jogador que foi convocado. Eu não sei você, mas eu gosto quando um jogador do meu time é convocado para a seleção. Eu queria que o Dorival tivesse levado o Alisson, o Rafael, o Lucas, o Oscar e tal. Eu acho que isso engrandece o São Paulo. Eu vou na contramão um pouco do que falam, né? Falam assim, não, Juba, mas aí contrata, tira o cara daqui do São Paulo, o cara não sei o que. Eu acho que é legal sim contratar, levar o cara, porque o São Paulo logo recebe o cara de volta. Não faz quase falta nenhuma. Se fosse numa final de Libertadores, eu concordaria, né? Não vamos levar o cara embora não e tal. Agora, já que não tem nada, você vai disputar uma primeira rodada ridícula da Copa do Brasil, uma fase de classificação da Libertadores que não é difícil, e também esse comecinho de Brasileirão, só quem tá muito apertado que não pode perder 2, 3 jogadores, né? Claro que quando você pensa no técnico do São Paulo, ele está sempre apertado. Lembra aquele jogo Velo Clube com o time principal
Municipal, Inter de Limeira, Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo, todos o São Paulo sempre com o time principal. Tira o espaço de alguns jogadores porque o técnico não pode perder um jogo porque tá preso ali no fio do bigode, ali pendurado ali do prédio, tá pendurado no edifício né, lá do Burj Khalifa, no fio do bigode, e se soltar ali já era. Então é isso. O São Paulo não pode perder o Lucas, o Oscar um jogo. Discordo, cara. Acho que poderia e engrandeceria o São Paulo, inclusive. Meus amigos, é o seguinte, o Bobadilla então é esse cara. A Ferrarese também foi convocado. A mesma história quando fala de Juan Tressoldi. Pra quê? Pra que contratar Juan Tressoldi se nós já temos o Ferrarese, que já é nosso? É um jogador de seleção venezuelana. É do jogador que quando data FIFA ele vai pra convocação de seleção. Olha lá, mandamos Bobadilla pro Paraguai. Mandamos o Ferrarese pra seleção lá da Venezuela. A Arboleda perdeu a época do Equador, mas também era um cara de seleção. Sabe? Eu acho que é muito louco isso aí. O São Paulo muito maior, muito melhor do que aquele timinho faz-me rir, aquele coitadismo de time, não leva meu jogador aqui não, que se levar já era. Eu discordo. Goste ou não da seleção brasileira, engrandece o São Paulo quando o cara é convocado. Tô errado? E, gente, agora o papo é com você. Olha no meu olho aqui, ó. Olha, é com vocês o meu dia. Enzo Dias, maravilhoso, mas o Wendel, ele veio pra jogar, tá? Então, assim, você tem agora 17 dias, não mais, né? Mas desde a eliminação tinha 18, 17 dias para preparar o time do São Paulo para poder jogar, colocar em campo os melhores e coisa e tal. Dá até desespero de pensar que não vai voltar com o Oscar de volante e o Luciano de meia. Dá desespero, porque quando o São Paulo para pré-temporada, intertemporada, com o Zubeldia... Acho que é até legal trazer essa repercussão, que a gente pode até avaliar, né, se o tempo foi benéfico com o São Paulo ou não. Mas o Paul Fernandes, ele está no Fortaleza, né? Vamos trazer uma pequena linha cronológica. O São Paulo quis a contratação do Paul Fernandes, que na época estava no Boca Juniors, a pedido do Zubeldia. Inclusive, foi da informação que a gente teve, foi o único pedido do Zubeldia mesmo. O Zubeldia não pediu o Santiago Longo. Não foi um pedido dele. Ele só foi o nome que passou por ele e falou, tá bom, eu preciso de um primeiro volante, então pode trazer esse cara aí. Não tem problema nenhum, a gente vê aqui o que acontece. Mas o Paul Fernandes, sim, foi uma indicação do Zubeldia, que ele queria contar com o jogador, entende que era um jogador que poderia ser importante dentro do grupo. O São Paulo tentou a liberação do atleta no meio do ano passado. E aí, como não conseguiu, o Boca não quis nem abrir conversa, o São Paulo também não achou benéfico assinar um pré-contrato. O São Paulo falou, não, pera, lá no meio do ano a gente vai ver de novo, e até tinha essa expectativa de no final do ano conseguir o Thiago Mendes, por exemplo. Então aí o São Paulo falou, não vou assinar um pré-contrato com o Paul Fernandes, não. E aí o Fortaleza tomou a frente e falou, não, eu vou assinar um pré-contrato com o Paul Fernandes para contar com ele só em janeiro. Assinou, ele tá lá 3 meses e não tem agradado o torcedor do Fortaleza. Se você pesquisar aí, principalmente no X, coloca lá Paul Fernandes. A galera do Fortaleza vai estar descascando o Paul Fernandes, pelo menos nesses primeiros 3 meses, óbvio que tudo pode acabar modificando, mas nesses primeiros 3 meses ele está não agradando, né? Jogou o Campeonato Cearense, jogou ali alguns jogos da Copa do Nordeste, mas por enquanto o pessoal está pegando bem pesado nas críticas. É uma contratação que por enquanto não está fazendo sentido lá para o pessoal do Leão do Pici. E era um volante que o Zubeldia queria e o São Paulo até tentou e acabou, pelo menos na avaliação de 3 meses só, né? Ele que chegou para ser uma substituição ao Hércules, que foi vendido ao Fluminense. Então, o Paul Fernandes, o São Paulo meio que se livrou, pelo menos por enquanto, porque é um nome que, olha, eu me deparei lá na rede social, aí eu falei, deixa eu dar uma pesquisada no nome para ver se tem mais gente comentando, cara. O pessoal tá descascando. Eu não achei um torcedor do tricolor do Psi que tava elogiando o Paul Fernandes, porque olha, estão descascando legal lá o argentino. Mas só uma curiosidade aqui pra vocês. Ele volta igual ou pior. Agora, tem mais uma parada que é pro técnico poder arrumar o time, né? Arrumar o time colocando o Alisson de primeiro volante e o Oscar de segundo pro Luciano jogar e perder não adianta nada. Então, pensando por esse lado, as coisas de que o Zubeldia é capaz, eu quero ver o copo meio cheio aqui agora e ver coisa com otimismo. Vai sim colocar 2 volantes. Vai sim ter Oscar e Lucas de meia. Vai sim ter um centroavante, sendo ele o Caleri que seja, mas é um centroavante e o time com 3 zagueiros com o Wendel de lateral. É muito bacana pensar no Cedric, que agora deve ter a renovação contratual com o Zão Paulo, coisa e tal, o Zubeldia está gostando. Agora o Wendel não é qualquer um.
O Wendel é um jogador de seleção brasileira, de Bayer Leverkusen, de Porto. O Wendel, ele precisa jogar. Então o Zubeldia, ele pode ficar pardalzando, o que é muito esperado, ou ele pode finalmente agora chegar e colocar o Wendel pra jogar, que é o que nós estamos esperando que aconteça. Esse Wendel, ele veio pra jogar, ele precisa jogar. Meus amigos, deixa eu só tomar uma água aqui, e eu quero falar agora de goleiro, antes de falar desse Carlos Vinícius aqui, que é uma coisa muito louca de falar, hein? Acho que vai ter assunto pra nós aqui. Pra tomar um gole d'água aqui rapidinho, porque pra molhar as palavras, né? Falar com as palavras molhadas também vai ser muito mais legal. Deu uma coceirinha na garganta. Eu parei de... Você tá ligado, né? Parei já. De vez em quando sai um. Mas tô bem, tô zerado. Gripinha de vez em nunca. Agora vamos lá. Olha só, tava vendo que o Lucas Perry, ele foi contratado pra seleção, né? E é um jogador que merece, né, cara? 2 metros de altura, forte pra caramba. Contratado pelo Botafogo depois do São Paulo dispensar. Basicamente dispensar, e aí o Lucas Perry agora ele dá a volta por cima e vai para a seleção. É um jogador formação de base do São Paulo, o São Paulo que busca por um goleiro desde a época da aposentadoria de Rogério Ceni. Lembrar de nomes como Volpe, Sidão, Renan Ribeiro, Denis, sabe? Assim é uma coisa, Jandrei, Felipe Alves, é uma coisa que você fala, cara, por quê, né? Por quê? O que nós fizemos para merecer isso? E o São Paulo, ele fez aquilo que ele sempre faz, cara. O que o São Paulo tá fazendo para merecer perder agora o Henrique Carmo? O que o São Paulo fez para merecer perder da maneira que perdeu? E perdeu, hein? O William Gomes. O que o São Paulo está fazendo agora com muita força para perder o Ibali, emprestando o cara? Luan Elisiero, que já era. Ibali agora emprestado, Pedrinho Vilhena, Enzo Boer, que foi embora agora para o Santos. O Enzo Boer, no time do Santos, vai dar o que falar. O Enzo Boer é aquele alemãozinho que dava carretilha, lembra? Que tá jogando muito... Vi um desses dias aí ele no Santos lá. O cara joga muita bola mesmo. O São Paulo simplesmente optou por não renovar com ele, né? Beleza, São Paulo não quis renovar, coisa e tal, não tem problema. Agora, poxa, não precisava dar um pouquinho mais de chance pro rapaz? Tentaram uma renovação com o cara da categoria de base, não fez, e o Lucas Perry foi o mesmo caminho. Agora, nós estamos aqui lutando, torcendo, rezando pro São Paulo chegar e contratar o rapaz aí, o Carlos Miguel, que é goleiro do Nottingham Forest, né? Nottingham Forest... O Nottingham Forest é um time aí do Evangelos Marinax. É um time que eu tô falando dele porque o Evangelos Marinax é o detentor do direito federativo dele, do passe e tal. E ele é um cara que não tem tido espaço, né, de jogar lá no futebol inglês. Então o Evangelos Marinax chegando agora no São Paulo, ele pode trazer o Carlos Miguel pra cá. Vai ser bom pro Carlos Miguel porque volta a jogar. Vai ser bom pro São Paulo que terá um goleiro legal aí, não o Jandrei, né? E o Rafael eu gosto, mas ainda assim o Carlos Miguel parece ser melhor. E vai ser também bom pro próprio Evangelos Marinax, porque ele coloca o cara dele numa vitrine de novo. Um cara onde pode chegar e jogar pelo time do São Paulo e não ficar amargando o banco de reservas. Então, o São Paulo não precisaria, percebe? Do Evangelos Marinax, não precisaria do Carlos Miguel se ele estivesse hoje com o Lucas Perry, formação de base nossa. É isso que o São Paulo precisa entender, é isso que o São Paulino também, que a maioria entende, mas alguns têm que colocar na cabeça. Ficar abrindo mão de caras como o Rian Francisco, por exemplo, começa uma discussão e tapa pra lá, tapa pra cá. Não! André Silva, não! O Caleri... Não adianta ficar nessa discussão, tem que colocar os caras pra jogar. O Velo Clube, a Inter de Limeira, o São Bernardo e a Ponte Preta com o São Paulo já classificado estavam aí para isso. Era para nós vermos o Lucas Ferreira, para nós vermos o Rian Francisco, mas mais do que nós, era pro mundo ter visto Rian Francisco e Lucas Ferreira. Eles, a Europa, tinha que ter visto aquilo que nós estamos vendo. E aí eles chegarem e dizerem assim, olha, chegou o momento de comprar esse cara. E o São Paulo ganhar uma grana. O São Paulo mesmo esconde os caras. O São Paulo mesmo dispensa depois, como fez com o Enzo Boer, né? Com o Thales Vander, Palmberg, uma cacetada de cara da base que foi embora. E aí o São Paulo fica a ver navios, comprando Erics da vida aí e rezando pra dar certo, né? Bobadilha, Marcos Antônio, Tresori, tudo inflacionado, tudo caro. Santiago Longo, olha aí, Santiago Longo. Já foi até embora, esse Jamal Lewis. Olha o que a diretoria do São Paulo tem feito em detrimento ao uso da base, né? Esse que é o grande problema. É quando você não usa a base e contrata jogadores de forma inexplicável. Então o Lucas Perry, ele tem que ficar sim como exemplo, principalmente agora. Não pelo Botafogo, que ele deu
certo lá, mas por nós vermos o cara jogando agora convocado para a seleção brasileira. É um tapa na cara da sociedade São Paulina ou não é? Eu acho que é. Meus amigos, uma atualização aqui sobre André Silva, que quer ficar no São Paulo. Eu acho que acabou de nascer o filhotinho dele, hein? O filhinho dele lá, meu filhotinho tá pra nascer também. O filhotinho dele nasceu agora. Filhotinho não, o maior carinho do mundo. Meu filhotinho vai nascer mês que vem. O filhotinho dele nasceu agora. Então, que tenha muita saúde seu bebezinho, coisa maravilhosa. Isso é top, hein, mano? Isso é top, André. Parabéns, cara, parabéns. Acho que eu vi uma foto que era você com a sua mulher e com o bebezinho. Agora eu não tenho certeza, mas se foi de agora, meu irmão, parabéns, felicidade, saúde pra você, família e bebezinho. Pra você ouvir de hoje, tá bom? O André, ele tem despertado o interesse de muito time da Europa e tem já gente falando, garantindo que mesmo com ele querendo ficar no São Paulo, se é que ele quer tanto assim, né? Ficando no banco do Caleri, não importa como o Caleri jogue, e aí o Zubeldia prefere o Caleri e tal, não sei não se o André tá tão na pegada de ficar no São Paulo. As notícias têm dois lados. Uma é que ele quer sim ficar no São Paulo, por outro lado ele poderia abrir mão também, coisa e tal, quer ir embora do São Paulo e tal. Se ele for embora, ele iria vendido do São Paulo. E aí entra na pauta aqui esse Carlos Vinícius. Carlos Vinícius é um jogador que joga no Fulham da Inglaterra, é um centroavante grandão canhoto que viria justamente para o lugar do André Silva. Eu não sei se isso é uma notícia excelente, boa ou mais ou menos, porque tem o Rian Francisco, né? O Rian Francisco que é um jogador que se for bem vai ser vendido, então acho que repor, sim, legal, a ausência do André Silva é bacana. Eu acho legal, desde que você já esteja com a venda do Rian Francisco encaminhada. Se for para trazer um centroavante para abrir mão do Rian Francisco, eu acho um erro crasso, um erro burro, sabe? Né? Igual aquele meme daquela menina lá. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Então trazer um centroavante, Belmonte, Rui Costa, Júlio Casares, beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Eu acho que você tem que sim ter um cara igual Caleri, né? Libertadores, São Paulo com Boca em La Bombonera. É jogo pro Caleri, não é jogo pro Rian, concordo. O Rian pode ser o próximo Ronaldo Fenômeno, pode, mas hoje, pega o River Plate no Monumental, pega o Grêmio lá no Olímpico, meu, tem que ser sim um cara mais cascudo. O Inter lá no Beira-Rio. O Caleri é o cara pra fazer esses gols mesmo. Agora, o Rian, ele parece mais jogador que o Caleri. Ele parece realmente uma frieza incrível e um baita de um jogador que pode dar super certo jogando lá no São Paulo também. Agora, claro que você tem que ir colocando gradativamente. Então, se você vende o Rian, tem que ter um centroavante. Por exemplo, vai rodar. Brasileirão é o André Silva. O Libertadores e Copa do Brasil é o Caleri. Pô, beleza pra caramba. Velho, tô com vocês. Aí, vendeu o André Silva. Poxa, Rian vai jogar o Brasileirão, o Caleri vai jogar o mata-mata. Na boa também. Agora, se você vender o André Silva, já está com a venda do Rian Francisco encaminhada, aí sim, com certeza é momento para você tentar contratar um jogador de altura, nível, grandeza, cara já rodado no futebol europeu. Eu acho que ficaria muito bom sim, e é muito do que o São Paulo tem que fazer. E a notícia é boa, o São Paulo ele foi lá atrás do Carlos Vinícius, deu uma sondada, né, tentou, e agora pode ser que pingue uma propostinha, mais claro, com o São Paulo já encaminhando vendas, tanto do Rian quanto do André Silva. E isso impacta em grana pro nosso bolso. Pode ser uma grande de uma mudança, e uma mudança que renda bastante pro São Paulo, financeiramente falando, além de um possível ganho técnico, que é meio elas por elas, né? O André já é bom, o Rian já é bom, o Caleri já é bom, só que você tira um de 20 e compra um de 10, não é verdade? Não é assim que é fazer futebol? Eu só espero que o São Paulo saiba o que está fazendo com a manutenção do Zubeldia, ainda que de maneira temporária e momentânea. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, ó, chega nesse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu! O Tricolor vai a Luque, no Paraguai, nessa segunda-feira. Carlos Belmonte e Júlio Casares serão alguns dos representantes do São Paulo, e há um encontro marcado para essa terça-feira com o Cerro Porteño, assunto Bobadilha. São Paulo havia comprado o volante convocado para a seleção paraguaia do Cerro Porteño por 10 milhões de reais, referente a 60% dos direitos. Os clubes vão se encontrar para tentar chegar a alguma solução. Estou tentando descobrir do que se trata o problema entre São Paulo e Cerro Porteño.